Boa tarde a todos. O Tribunal de Contas aceitou participar nesta mesa redonda e, portanto, desde já agradeço o amável convite e saúdo os colegas pela importância desta iniciativa. Portanto, vou começar por salientar os aspectos mais pertinentes na visão do Tribunal de Contas quanto à implementação da reforma, tal como dizia o Dr. André Marçal, de todas as administrações públicas. Portanto, nós estamos neste momento preocupados com essa implementação para todas as administrações públicas, porque não podemos esquecer que o Tribunal e nos seus domínios de atuação do Tribunal tem, por via da prestação de contas, que exercer o seu domínio e a sua jurisdição sobre cerca de 7.000 entidades que prestam contas ao Tribunal de Contas. Também vou pretender dar conta do acompanhamento que o Tribunal tem feito, das alterações aos sistemas de normalização contabilística e abordar as principais mudanças que estão a ser preparadas, portanto, ao nível da prestação de contas e que, neste domínio, tem sido desenvolvido de forma articulada com a Unilel. Nós estamos já, portanto, em uma fase muito avançada com uma nova plataforma eletrónica de prestação de contas e estamos a fazer exatamente a elaboração das instruções e todas as resoluções que vão ser necessárias para apresentarmos estas contas ao abrigo dos novos sistemas contabilísticos. Neste trabalho também se envolveu a própria Ordem dos Revisores de Contas, por causa da matéria da certificação de contas e por causa da garantia da qualidade do trabalho de revisão que será necessário a essas contas. Portanto, o Tribunal de Contas, dentro das suas competências, dentro das suas funções e competências, tem um conjunto de missões que estão consagradas na lei e na Constituição e, portanto, um dos aspectos, tirando o julgamento, portanto, tirando a parte da fiscalização da legalidade e da regularidade das receitas e despesas públicas, nós também temos que julgar as contas e dar parecer sobre a Conta Geral do Estado, apreciando também a gestão financeira pública e, quando é caso disso, efetivar as responsabilidades financeiras. Recentemente, e por alterações da Lei do Enquadramento do Orçamento de Estado, o Tribunal de Contas também passará a certificar a Conta Geral do Estado. Portanto, é um timing que está previsto e que nós, de facto, temos esta nova competência e, como tal, tivemos que adaptar os nossos sistemas, a nossa forma de organização a esta nova realidade. Para exercer estas competências, o Tribunal dispõe de um mandato de auditoria, portanto, que está previsto. Temos também o enquadramento, a programação dos objetivos e os planos estratégicos e setoriais que são necessários fazer para todas as áreas e para todos os domínios de controle e, portanto, vamos, no fundo, seguir um plano estratégico. O Tribunal de Contas tem um plano estratégico por 3 anos, está aprovado, a vigorar desde 2017, 2019 e, portanto, como podem verificar, contribuir para a boa governação, para a prestação de contas, para a responsabilidade nas finanças públicas, para aperfeiçoar a qualidade e a tempestividade e eficácia do controle do Tribunal de Contas e consolidar a capacidade técnica organizacional para os exames das contas públicas e a certificação da Conta Geral do Estado, são objetivos que o Tribunal tem nos 3 anos, portanto, que estão a decorrer. Como é que o Tribunal utiliza a auditoria financeira, a auditoria de resultados, a auditoria de conformidade, de acordo, portanto, para elaborarmos os relatos financeiros e de acordo com as normas internacionais de contabilidade. Tem aprovado manuais de auditoria, portanto, sobretudo para a auditoria financeira, para a auditoria de resultados, de forma a aplicar os planos de contas, as diretrizes de auditorias financeiras utilizados pela IFAC e pela INTOSAI, do qual nós somos membro. Com a aprovação da nova LEO e do CNCAP, foi lançado um grande desafio à auditoria pública. Tínhamos, por um lado, a certificação da Conta Geral do Estado, a transição para uma orçamentação por programas, temos as regras do relato financeiro
e temos que certificar as contas públicas que são apresentadas ao Tribunal de Contas. O Tribunal tem vindo a desenvolver, portanto, a auditoria financeira à luz de novos normativos contabilísticos e tem vindo a atualizar o modelo contabilístico de acordo com padrões internacionais e com vista aqui a procurar aumentar a credibilidade das contas públicas, melhorar a informação económico-financeira e a prestação de contas. Nós queremos permitir uma melhor avaliação da economia, eficiência e eficácia das políticas públicas. Quais são as metodologias que temos seguido e que estamos, neste momento, a reestruturar até a nível interno? Metodologias que são seguidas com o recurso ao exame das contas públicas, à auditoria financeira e recorrendo muitas vezes à certificação legal feita por revisores oficiais de contas ou por auditores externos. Este exame das contas públicas e o resultado da verificação das contas é objeto de homologações de forma simplificada, com reservas ou recomendações e muitas vezes por recusa em homologar essas contas. Também há outros objetivos que nós temos na verificação das contas individuais e das contas consolidadas e, portanto, temos vindo a desenvolver um conjunto de manuais e de normas de auditoria, mesmo supervisionadas por uma comissão de auditoria e normas de auditoria pública no Tribunal de Contas. Claro que a lei prevê, portanto, que na verificação de contas, muitas vezes haja necessidade de identificar os responsáveis pela apresentação das contas e pela imputação de eventuais responsabilidades financeiras. Para além destas normas e destes manuais, o Tribunal também tem, muitas vezes, publicado e publica anualmente resoluções e instruções para a prestação de contas, portanto, que são, digamos que todos os anos os serviços dispõem destas orientações. Desde que foram aprovados os planos de contas, o Tribunal de Contas tem vindo a ter uma participação ativa nesta reforma. Portanto, por um lado, com a aprovação do CNCAP, nós temos um conjunto de normativos que tivemos que, digamos que, atuar junto dos organismos. E temos tido várias ações, várias auditorias que foram lançadas no terreno. Como eu vos disse, 7.000 contas para verificar, nós temos que ter critérios e temos que ter níveis de risco, de materialidade e, portanto, há domínios que foram considerados como domínios que nós tínhamos que incentivar nesta aplicação. Um dos principais resultados que eu destaco, e então na altura eu ainda era responsável pela área de educação, foi realmente acompanhar e obrigar a que os agrupamentos de escolas, que são 811 agrupamentos de escolas, que fizessem a implementação dos POCs, o POC Educação, que resistiram durante tantos anos a essa implementação e posso-vos dizer que os resultados foram bastante positivos. Portanto, o Tribunal acompanhou os comitês e fez parte da Comissão de Normalização Contabilística, acompanhou toda esta reforma dos sistemas contabilísticos e viu que havia que fomentar esta harmonização contabilística e acompanhar as normas internacionais de contabilidade e as normas de contabilidade pública, de maneira a que todos estes diplomas, todas estas normas, nos viessem, portanto, e com organismos tão diferenciados e com complexidades tão diferentes, nós viéssemos a concluir que havia uma necessidade de uma harmonização contabilística, as contas públicas tinham que ser transparentes e, portanto, tínhamos que garantir maior fiabilidade, maior comparabilidade e aumentar a confiança pública. A prestação de contas atual ainda, temos consciência disso, tem relatos fragmentados, tem uma estrutura que não tem uma visão integrada do processo de consolidação das contas. Face a estas situações e, portanto, com esta diversidade que o Tribunal tem, portanto, nós não nos podemos preocupar apenas com a parte da administração pública, a aplicação do CNCAP, nós também temos o sistema de normalização contabilístico para as outras entidades, porque nós temos, sob a nossa jurisdição também, toda a parte do setor empresarial do Estado. Portanto, e também tínhamos que nos preocupar com essa convergência, com essas contas.
Portanto, o que é que o Tribunal fez para repensar os seus sistemas de informação? Acabou por elaborar um plano de desenvolvimento estratégico dos sistemas de informação de forma a facilitar a comunicação com as entidades auditadas, de forma a desmaterializar o processo de prestação de contas. Portanto, nós não queremos, no Tribunal de Contas, contas em papel. Ainda temos 500 contas em papel. Portanto, o objetivo é acabar com esse papel e queríamos assegurar uma maior integração, mais normalização, menos redundância na fiscalização e no controle, e tínhamos que consolidar, racionalizar e ampliar a nossa infraestrutura tecnológica para a apresentação das contas. Depois houve um conjunto de alterações legislativas que nos condicionam e, portanto, que nos obrigam a fazer também esta revisão. Portanto, nós temos as leis da assunção de compromisso e de pagamentos em atrasos a administrações públicas. Nós temos um novo regime da atividade empresarial das autarquias locais, portanto, porque as autarquias locais também vão aplicar o CNC-API. Nós temos um conjunto de empresas, portanto, que estão, de entidades intermunicipais, transferências que vão passar a estar, portanto, que passam da administração central para a local e, portanto, nós tínhamos necessidade também de fazer esta revisão, de fazer uma revisão à própria plataforma eletrónica. E, portanto, o que é que nós temos neste momento é que disponibilizar e alargar o portal único, a prestação de contas, o e-contas, e relacionarmos, portanto, com todas estas entidades que estão sob a jurisdição do Tribunal de Contas. E, de facto, não há dúvida nenhuma que este desenho e esta arquitetura e, portanto, todas as vantagens que nós temos pela prestação de contas eletrónica veio a ser feito e está a ser feito com a colaboração com a própria Unileo. Portanto, todo este debate para nós desenharmos, para nós respondermos, portanto, às necessidades, está em curso e, portanto, vai ter em linha de conta as regras de validação, os requisitos acordados com a Unileo, só que vamos fazê-lo para quê? Vamos fazê-lo para o sistema de normalização contabilístico, para o CNC-API e para as entidades do setor não lucrativo. São muitas as entidades que nós temos e que, portanto, que têm que prestar contas. E depois temos ainda um conjunto de organismos que têm que aplicar as normas internacionais de contabilidade, que são, sobretudo, os da parte ligadas à supervisão bancária e aos seguros, à entidade de seguros. Vamos então ter demonstrações financeiras consolidadas e vamos ter necessidade de definir, portanto, os perímetros das administrações. Portanto, a futura contabilidade e a futura prestação de contas vai nos ajudar a ter o relato económico-financeiro, os relatos orçamentais, o relato da entidade contabilística Estado e elaborar a conta geral do Estado também em simultâneo com a visão das contas nacionais. Portanto, este é o nosso grande desafio. Muito obrigada a todos.